Olá, estávamos aqui nas nossas reflexões e nossos estudos e encontramos uma página chamada O Próximo, do nosso querido Emmanuel, que nos lembra um pouco a parábola do bom samaritano, quando passa o sacerdote, passa o levita e passa o samaritano e encontra aquela pessoa caída na estrada. E aí Jesus nos ensina dizendo que o próximo é aquele que agiu com misericórdia, ensinando essa passagem ao doutor do templo. E nesse comentário de Emmanuel, ele traz uma reflexão interessante para todos nós, porque ele nos diz que o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideais que nos surgem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia aos outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras um guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Tá aí, queridos amigos, uma bela reflexão, nos convidando ao trabalho, ao servir incessantemente. Ninguém vive na terra sozinho. O homem, por excelência, por natureza, é um ser social. Então, na nossa vida de relações, nós sempre teremos a oportunidade de servir e identificar no outro, identificar no nosso próximo, aquele a quem podemos identificar como um fidalgo, para que escolhamos um servidor. Ou se identificá-los como um guerreiro, teremos um inimigo feroz pela frente. Ou seja, a nossa oportunidade de servir, ela se apresenta em cada minuto, em cada circunstância. O meu próximo, ao sair na rua, pode ser a pessoa que passa e que me pede um auxílio. Pode ser alguém que dirige um outro automóvel e que me pede passagem. O meu próximo, ao visitar um estabelecimento comercial, pode ser uma pessoa que está na minha frente na fila, às vezes solicitando apenas um gesto de fraternidade, de solidariedade, porque tantas vezes a gente sai nas ruas contra efeitos incapazes de, de proporcionar o mínimo gesto de simpatia, de gentileza à sociedade de uma forma geral. O cristão é esse servidor do Cristo que saiu a semear
e semear gentileza, semear gestos de fraternidade, de amor, de carinho, de compreensão, para todos aqueles próximos que nos apresentem nas estradas de cada dia. E quando falamos do próximo que está dentro de casa, esses nós já conhecemos os compromissos assumidos, não é? No lar, como a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pai ou a mãe. A gente já sabe desses parentes que escolhemos e que planejamos no mundo espiritual. E que muitas vezes pedem o nosso concurso fraterno para elegermos como o nosso próximo mais próximo, aquele que Jesus nos ensinou, dizendo que para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. A gente está repleto de exemplos de abnegados colaboradores do Cristo que fazem o bem sem se importar a quem, que ajudam por amor, por abnegação, por zelo. Só é a gente visitar uma das obras de André Luiz que a gente vai ver exemplos notáveis de abnegados colaboradores nas esferas espirituais, que servem a desconhecidos, a anônimos, que se encontram caídos, tal qual a parábola do bom samaritano, que agem com misericórdia por onde quer que passem. Então que nós, ainda encarnados por aqui, possamos nos matricular na escola do Cristo, na escola do servir, na escola da renúncia, na escola do amor ao próximo. Aquela escola que a gente vai ser testado, provado, todas as vezes que tiver uma oportunidade de auxiliar à nossa frente. E são muitas as oportunidades. Então, todas as vezes que a gente acordar, a gente reflita em quem vai ser o próximo que eu vou encontrar no meu dia. Todas as vezes que a gente for deitar, que a gente reflita quem foram os próximos que nós encontramos durante o dia. E nesse exercício diário, a gente vai vendo se agimos com solidariedade, agimos com compaixão diante todos aqueles próximos que se aproximaram de nós no nosso dia a dia. Porque é assim que entraremos nos reinos dos céus. Porque foi isso que Jesus ensinou ao doutor do templo. Faze isso e viverás. Amar ao nosso próximo é fazer o roteiro que Jesus nos ensinou. Que possamos ter essa consciência plena, essa capacidade de compreender que o próximo é todo aquele que se aproxima de nós e que necessita do nosso concurso fraterno, do nosso gesto de amor, de fraternidade e de paz. Que Jesus nos abençoe e nos inspire todos os dias de nossa existência.